Em Europa, uma aranha foi descoberta. Isso quer dizer que existe vida por lá? Olá, pessoal. Eu sou o Deluca, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Mas calma, claro que não estamos falando de artrópodes vivendo na lua de Júpiter. Então, sem mais introduções, vamos dar uma olhadinha mais de perto no conteúdo de hoje. Aranha da Esperança. Ao longo de toda a sua história, a humanidade tem sido atormentada pela mesma pergunta. Será que somos a única forma de vida no universo? Ou, mesmo que muito distante, escondida na escuridão, existe vida em algum lugar? Durante muito tempo, o principal candidato à segunda Terra foi Marte. Orbitadores foram enviados para Marte e sondas de pouso desceram até sua superfície. O rover americano Perseverance percorreu planícies cobertas de poeira, buscando vestígios de água antiga, compostos orgânicos e pistas de atividades biológicas do passado. No entanto, à medida que as pesquisas em Marte avançavam, foi ficando cada vez mais claro que a chance de existir uma biosfera ativa atualmente em sua superfície é extremamente baixa. Com isso, o olhar dos cientistas se voltou ainda mais longe, para a Europa, a lua de Júpiter. Lá, sob o gelo, esconde-se um oceano maior do que todos os oceanos da Terra juntos. À primeira vista, parecia um candidato ideal. Existe calor gerado pelas forças de maré, ou seja, também há água líquida. Porém, essa água está em uma profundidade extrema. Os cálculos indicam que a camada de gelo pode ter entre 15 e 30 quilômetros de espessura. Em um ambiente tão isolado da superfície, é extremamente difícil que ocorram reações bioquímicas. Isso porque não há meios de fornecer agentes oxidantes. Mas existe um problema. Desde a missão Galileu, realizada entre 1995 e 2003, descobriu-se que o gelo de Europa não é uma massa sólida única, podendo conter, devido ao aquecimento por maré causado por Júpiter, bolsões de gelo mais quente e água salgada em seu interior. Simulações indicam que esses reservatórios podem existir a profundidades entre 2 e 8 quilômetros. Isso abriu uma nova possibilidade para a descoberta de vida. No entanto, essa conclusão era apenas teórica, baseada em cálculos térmicos e mecânicos. Não havia nenhuma evidência direta da existência desses bolsões. Mas a descoberta de estruturas chamadas de aranhas em Europa reacendeu a esperança de que vida extraterrestre possa realmente existir. E mais ainda, não estamos falando de outra galáxia. Trata-se de uma distância relativamente próxima, entre 600 e 970 milhões de quilômetros da Terra. Afinal, o que é essa aranha? Você vai descobrir em instantes aqui no nosso canal. Há água, não há vida. Quando os cientistas começaram a falar pela primeira vez sobre o oceano escondido sob o gelo de Europa, isso quase causou sensação. A água é a condição mais essencial para a vida. E ela de fato está lá. Além disso, em quantidade maior do que todos os oceanos da Terra juntos. À primeira vista, parece um candidato perfeito. No entanto, do ponto de vista matemático, a água é uma condição necessária para o surgimento da vida, mas não é o suficiente. Para que a vida surja, é preciso dinâmica. Em uma solução aquosa, milhões e milhões de reações químicas diferentes precisam ocorrer. Substâncias de todos os tipos devem se misturar. E a partir disso, precisa emergir a reação decisiva que dá início à vida. O oceano de Europa está escondido sob dezenas de quilômetros de gelo. Esse oceano está completamente isolado da superfície, como se estivesse coberto por uma placa de concreto com a espessura do Monte Everest. Na Terra, as condições para a vida surgem onde a água entra em contato com minerais, gases, luz solar ou produtos gerados por radiação. Já o Oceano de Europa, segundo o entendimento tradicional, é visto como algo completamente isolado quimicamente, mergulhado em escuridão total, como uma espécie de cripta subterrânea. É verdade que existe calor interno gerado pelas forças de maré. É verdade que a água não está congelada. No entanto, se essa água não interage com o exterior por milhões de anos, ela acaba se tornando um enorme reservatório quente, porém sem vida. O que são as aranhas de Europa? Então, afinal, o que mudou? Será que novas informações foram obtidas por sondas espaciais? Não. Será que telescópios capturaram novas imagens em altíssima resolução?
Também não. O ponto de virada aconteceu quando imagens antigas de arquivo da superfície de Europa foram reprocessadas com métodos modernos. E foi nessas imagens que algo antes despercebido foi encontrado. Em meio às longas e comuns fraturas e fissuras da planície de gelo, surgiu uma estrutura estranha. Ela não se estende em linhas como rachaduras causadas por atividade geológica, nem parece uma área de gelo quebrado de forma aleatória. Parte de um único ponto, espalhando-se em todas as direções e formando uma rede complexa e ramificada. É como se o gelo tivesse sido pressionado por baixo, traçando linhas de tensão semelhantes a nervos. A essa altura você provavelmente já entendeu. Sim, essa é a verdadeira aranha. Os cientistas deram esse nome por analogia a estruturas semelhantes observadas em Marte. Em Marte, elas se formam na primavera, durante o processo de sublimação do dióxido de carbono. Agora voltemos à Europa. O ponto central aqui é uma formação em forma de estrela dentro da cratera Mananã. Os pesquisadores deram a essa estrutura o nome informal de Danhan Alar, um termo do irlandês que significa aranha ou demônio da parede. Na prática, porém, essas estruturas se parecem mais com teias de aranha espalhadas sobre a superfície do gelo do que com aranhas propriamente ditas. As linhas se estendem de forma radial, cruzam-se e vão se interrompendo ao longo do caminho. Essas aranhas não se encaixavam em nenhuma classificação geológica conhecida em Europa. Por outro lado, elas se encaixam perfeitamente na hipótese de bolsões de água salgada aquecida localizados a apenas 2 a 8 quilômetros abaixo da superfície. Em outras palavras, essas aranhas são marcas deixadas por esses bolsões ao interagir com a superfície. Agora vamos entender a física desse processo. Água ou salmoura se acumula em reservatórios localizados a alguns quilômetros abaixo da superfície. A pressão começa a aumentar. Com isso, o gelo acima desses bolsões passa a sofrer tensão. E então, em determinado momento, o gelo começa a se romper, formando fissuras que se espalham em todas as direções. Isso acontece por causa da pressão vinda de baixo. O líquido começa a subir. Ele não precisa necessariamente jorrar até a superfície. Basta subir até perto da superfície para gerar fissuras radiais na camada superior de gelo. Com o tempo, esse líquido congela, deixando registradas nos gelos as marcas do seu caminho. Assim, forma-se uma espécie de fotografia instantânea de um processo que ocorreu ao longo de horas ou dias. No entanto, essas marcas podem permanecer por milhões de anos. Esse registro é uma evidência extremamente forte de que a água sob o gelo de Europa pode subir das profundezas de alguns quilômetros até a superfície. Quando uma água dá vida a outra. Com essa descoberta, a Europa passa a ser vista de uma forma completamente diferente. Até então, a Lua Europa de Júpiter era entendida da seguinte maneira: um oceano imenso abaixo, uma espessura tampa de gelo acima e quase nenhum contato entre os dois. Mas agora, estamos vendo com os nossos próprios olhos que essa tampa está sendo periodicamente rompida de dentro para fora. Imagine fazer um pequeno furo na tampa de um vidro de conserva. Alguns dias depois, em uma solução doce ou salgada, cheia de coisas gostosas e completamente sem vida, você infelizmente vai encontrar mofo, ou seja, vida. Aqui é importante lembrar de um ponto essencial. A superfície de Europa é constantemente bombardeada por partículas vindas da intensíssima magnetosfera de Júpiter. Essas partículas destroem implacavelmente moléculas de água estáveis e neutras, transformando-as em compostos muito mais reativos, como oxigênio e peróxido de hidrogênio. Assim, surge um tipo de combustível de alta energia. Depois disso, basta que existam substâncias capazes de aquecer, ativar e convertê-la, no fim, em vida. E é justamente aí que as aranhas entram, resolvendo o problema do transporte. A salmoura que sobe das profundezas entra em contato com esse gelo quimicamente rico, alterado pela radiação. Forma-se então uma região onde a água das camadas profundas encontra os compostos químicos gerados na superfície. Na Terra, ambientes assim são considerados ideais para micro-organismos e para reações bioquímicas complexas. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. As estruturas em forma de teia de aranha no gelo de Europa não são apenas vestígios de processos geológicos,
mas também possíveis pontos onde o oceano pode receber a energia química necessária para sustentar a vida. É como se fossem marcas deixadas por um processo de injeção de vida. A teia de aranha como um guia de navegação. Neste momento, duas grandes missões estão a caminho de Júpiter ao mesmo tempo. São a Europa Clipper e a JUICE. Aqui é um ponto importante. No passado, o principal objetivo era simples: confirmar a existência de um oceano. Mas agora o foco mudou e se tornou mais específico. Já está claro onde devemos procurar sinais de atividade. E esse lugar é justamente as regiões dessas teias de aranha. Isso porque ali o gelo é relativamente mais fino, houve atividade relativamente recente e a água chegou a subir até a superfície. Se no futuro uma sonda ou um módulo de pouso investigar a Europa de perto, essas áreas certamente serão os alvos prioritários. Talvez o dia em que a notícia vida extraterrestre descoberta vai correr o mundo não esteja tão distante assim. E isso, sem dúvida, terá um impacto profundo na nossa visão do universo, na forma como entendemos a vida e na responsabilidade que temos com o nosso próprio planeta. E se você gostou desse vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.